Tudo bem, professor? Boa tarde. Graças a Deus. Boa tarde. Então, olha só, vocês viram, tiveram as duas aulas, né, com o Sávio e com o Gabriel. Eu achei que elas foram muito boas. Achei que foi bem legal. A gente vai terminar hoje, eu espero, né? Pode ser que não dê. A parte de redes, né? E aí a gente vai deixar essas últimas 2 semanas para a parte de camada de enlace, onde eu devo falar um pouquinho sobre rede sem fio. A partir da semana que vem. Então, pode ser que seja a aula de hoje mais uma para esse capítulo. Eu vou passar ele bem relativamente rápido, né? E depois vou postar na semana que vem, o trabalho final da disciplina, que vai ser bem parecido com o que o Gabriel fez em aula, tá? Então, eu prometo tentar colocar todos os vídeos no canal, tentar limpar esse débito, né? Mas tem sido semanas difíceis. Então, esse capítulo vai ser muito falado, porque ele não tem no livro, nas edições que tem em português, né? A partir da 7ª edição é que passou-se a dividir em 2 capítulos, o capítulo de rede, né? Em cada um das unidades, o data plane e o control plane. Então, o data plane, a gente falou do IPv4, falou do IPv6, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o IPv6. O Gabriel mostrou para vocês a questão, né, do roteamento. A gente ainda vai falar sobre computação no próximo capítulo, mas a gente tem esse elemento, né, que é o control plane. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre ele. Vocês viram um pouco mais sobre esse novo control plane no que o Sávio mostrou para vocês. Então, sem mais delongas, a gente vai continuar. Eu estou usando os slides do livro, tá? São os slides da 8ª edição. Estão disponíveis online, estão disponíveis na página do Kuroase. Então, assim, né? É só vocês baixarem, é tranquilo, não tem nenhum problema, tá? É só botar slides Kuroase, capítulo 5, 8ª edição. Então, a gente tem que entender o que está atrás do control plane, como algoritmos de roteamento tradicionais, controladores SDN, gerenciamento de rede e configuração, como isso gerou a internet, né? Vamos falar sobre o SPF, BGP e OpenFlow, que foi o que o Sávio mostrou, ADL e ONUS. Falar um pouquinho sobre ICMP, né? Que é o do ping. Então, a nossa introdução vai começar com os protocolos de roteamento e os tipos dele, né? Falar um pouquinho sobre o SPF, falar sobre o BGP. Nota, antigamente a gente falava sobre o RIP. O RIP é o Routing Internet Protocol, né? Que era um protocolo original, que ele era um protocolo de vetor de distância, mas a gente não vai falar mais sobre ele, não. Ele já foi cortado nessa versão do livro, tá? Quem quiser, tem nas edições em português que vocês têm acesso. Fala sobre o control plane do SDN e, por fim, a gente vai terminar com o ICMP, tá? E gerenciamento, né? O SNMP, em geral, ele tinha um capítulo no final, mas pode ser que ele tenha movido. Então, na verdade, a gente, né? O forwarding, né? O switching, a comutação, era feito no data plane, né? Que era realmente essa decisão de mover de uma fila para outra, mas o roteamento, esse encontro fim a fim, é responsabilidade do control plane. Né? Então, 2 abordagens para você fazer o control plane. Ou o roteamento, né? o controle por a cada roteador, que é o tradicional, ou a centralização lógica, que é Software Defined Network, que é para onde a gente está se movendo. A UFRJ ainda usa, né, na rede dela, um controlador tradicional, e isso não é ruim, isso não é errado, isso só não é escalável no volume de dados que a gente tem hoje em dia. Na rede da UFRJ, isso ainda não afeta, tá? Então é por isso também que não faz tanta diferença. Os problemas que a gente tem de infraestrutura, eles não provêm da quantidade de dados que a gente tem. Eles provêm de uma série de outros problemas que tem, né, que a gente tem normalmente, tá bom? Então, isso não faz tanta diferença. Então, né, quando eu falo de roteamento, roteador é roteador, né, eu quero dizer que cada roteador, né, cada elemento de roteamento, ele vai interagir, né, com esse plano de dados, ou seja, cada roteador tem que tomar uma decisão. Isso é muito importante, isso vem, cara, desde 1970, com o trabalho seminal do Vint Cerf. Eu já comentei com vocês sobre o Vincent Cerf, né? Se vocês não estão ligados ainda, procurem sobre ele na Wikipedia. Ele é um cara bizarramente bom, e ele é o cara que fundamentou esse conceito de interconexão de rede, e essa interconexão de rede se dá através dos protocolos de roteamento, né? Então, ele é um cara que é tão importante para a computação quanto é
O Tim Berners-Lee é. Então, vou botar aqui, se eu não me engano, ele também é um prêmio Turing. Ele é um cara absurdo, né? Já tá bem coroa, né? Já tá para fazer 80 anos. Mas é um cara, assim, brilhante. Prêmio Turing em 2004 pelo trabalho dele. Né? É um cara que trabalha há anos no Google, já trabalhou na IBM, na UCLA. Né? É um cara absurdo. Realmente, ele é fora de série. Então... E hoje ele trabalha com comunicação interplanetária, ou seja, a comunicação que a gente vai ter com elementos fora do planeta, né? Sejam satélites, sejam espaçonaves, sejam colônias, o que quer que seja, ele fala que tem uma dificuldade bastante interessante de se tratar, né? E ele é um crítico do IPv6, né? No sentido que ele é uma boa solução do por agora, mas não para sempre. Tá? Então a ideia é que cada roteador ele tem uma tabela de roteamento e o algoritmo de roteamento é capaz de trocar essas informações. Alguns protocolos de roteamento vão ter visões globais, outras visões muito individualizadas. Então, esse algoritmo de roteamento é o que vai tomar essas decisões, que vai popular as tabelas de forwarding que a gente viu no outro capítulo. Já no caso do SDN, né, eu tenho um controlador remoto, né, e todos os roteadores acessam esse controlador remoto para coletar as tabelas de roteamento. É como se eu jogasse essas tabelas para cima. E isso faz com que eu possa ajustar, por exemplo, conexões ou configurações, dado o interesse da rede como um todo. Eu não precisaria, né, calcular. Então, eu tiro um pouco o papel de processamento do roteador e jogo para um elemento externo. Né? É fácil de ver que isso pode ter algumas complicações, mas é muito importante para a rede como a gente tem hoje. Então, a gente vai começar com os protocolos de roteamento, né? Os protocolos, o objetivo, né, é determinar caminhos bons, aí o que? Rotas, né? Então, roteamento é de calcular a rota, né? Para enviar dados de um host que é emissor para um host receptor através de uma rede de roteadores. Ou seja, os protocolos de roteamento eles encontram roteadores. Quem vai encontrar a estação, finalmente, vai ser a camada de enlace. Né? E essa era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça, que era muito... Que eu tinha muito essa ilusão, né? Que, que eu vou encontrar a rota de uma máquina para outra e não é isso. Não, ele encontra a rota entre redes e dentro da rede você vai se resolver. É como se eu dissesse, sou o carteiro não entrega a carta para você, ele põe a carta no teu prédio, na tua caixa de correio e alguém vai entregar isso para você nos finalmente da existência. Tá? Então, esse é o princípio, né? Lembrando que os roteadores só vão ter até a camada 3. Então, o caminho é a sequência de roteadores, né? Que vão ser, que o seu pacote vai trafegar entre o destino, entre origem e destino, né? Então, bom é um conceito filosófico complexo, né? Onde o bom pode querer ser mais rápido, de menos custo ou menos congestionado. Bom vai ser dependente de uma métrica. Qual é a métrica que vocês acreditam que a Vivo, Oi, Claro, TIM usam para rotear? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Menos custo, o Matheus colocou aqui. Né? Menos custo, que tipo de custo é esse, Matheus? Dinheiro. Em certo aspecto, sim. Os que têm uma distribuição média mais abrangente. Né? Então, na verdade, são dois tipos. A gente vai ter roteamento entre redes, e entre redes vai ser o valor dinheiro é mais importante que o valor desempenho, mas dentro da rede da operadora, como ela tem domínio da infraestrutura, o desempenho vai ser realmente, né, mais rápido. Né? Porque mais rápido quer dizer que vai por um caminho menos congestionado, tem menos perda. Né? Então, o atraso médio vai ser a nossa métrica dentro das operadoras. Então, a gente já nota que os protocolos de roteamento eles vão ter dois caminhos. Os dentro da rede, os intra-rede e os inter-rede, os que vão comunicar redes diferentes. Né? E o roteamento continua sendo um desafio top 10 das redes de computadores até hoje. Né? E quando a gente fala em IoT, a gente fala em protocolo de roteamento para IoT, e os protocolos de roteamento para IoT, um deles é o RPL, ou RPL, né?
que a gente usa em redes IoT, né? E ele é um protocolo de vetor de distância. A gente vai ver o que isso quer dizer. Ou distance vector. E o Cláudio não sabe escrever. Então, essa é uma abstração, né? Então, a gente pode pensar isso aqui como uma matriz uma matriz de adjacências, né? O gráfico ele é determinado por NE, onde E vem de node e E vem de edge, ou aresta. Então, eu tenho um conjunto de nós e um conjunto de arestas, né, que vão ligar esses nós. Né? Então, isso pode ser uma forma de verificar. A gente acaba, normalmente, trabalhando isso como uma matriz de adjacência, uma matriz das conexões entre os nós. Tá? Então, o custo ele pode ser igualitário, ou o custo ele pode ser diferente, dependendo de alguma métrica, isso vai depender para vocês. Essa abstração ela se mantém para as redes. Como eu falei na primeira versão do livro do Tannenbaum, que é um clássico de redes, o Rede de Computadores do Tannenbaum, lançado em 1984, esse livro é um livro muito mais de grafos e estatística do que propriamente um livro, né, como a gente entende um livro de redes. Então, né, como é que a gente pode classificar os algoritmos através, né, de quão rápido as rotas vão ser mudadas, né? Então, se eu tenho um algoritmo global, todos os roteadores têm um conhecimento completo da topologia, né? Vão ser os algoritmos que a gente vai chamar de estado de enlace, ou descentralizados como vetor de distância, por isso que o RPL é um algoritmo de vetor de distância. Eu tenho uma natureza descentralizada numa rede IoT, tá? Ou seja, os roteadores só vão conhecer o custo dos links dos vizinhos, é por isso eu não vejo isso de forma global, né? Ele pode ser estático, que as rotas vão mudar pouco ao longo do tempo, ou dinâmico, que as rotas vão mudar com muita frequência. Uma rede local como uma FRJ, as rotas são estáticas, mas numa rede, né, caseira, uma rede tipo a internet, as rotas são dinâmicas, né? Então, os protocolos de vetor de distâncias vão usar o algoritmo de Dijkstra. Quem já fez algoritmos e grafos, né? Não sei se algum de vocês já fez, mas quem já fez algoritmos e grafos ou estruturas de dados já deve ter visto o algoritmo de Dijkstra, né? Então, para quem não conhece o Dijkstra, ele foi não morreu, né? Pelo amor de Deus. Não foi, já morreu, já. Ele morreu pouco antes de eu entrar na faculdade. Mas ele é um cara, foi um cara brilhante também, um vencedor de prêmio Turing pelo trabalho dele, né? Ou seja, tipo assim, a gente estava numa fase, né, que as pessoas que a gente estudava, elas eram todas vencedoras de prêmios Turing. É o começo da computação. A computação, ela mudou, né, de um tempo para cá, onde, né, já tem muita gente trabalhando. Cara, o Rodrigo, ele é meu amigo há muitos anos, né? Eu conheço o Rodrigo desde pequeno, né? O Rodrigo Couto, ele entrou no mesmo concurso que eu. E, na verdade, tipo assim, esses problemas de rede são problemas de otimização, né? A gente vê isso como grafos, porque quem vem da ciência da computação acaba trabalhando isso como um problema de gráficos, a gente vê isso como um problema de complexidade algorítmica, né? Mas tanto a complexidade como a otimização são duas faces da mesma moeda, né? E aí até a tese do Rodrigo de doutorado, eu vi, né, tava assistindo, ela foi sobre isso, e o Rodrigo é uma pessoa brilhante, um dos jovens pesquisadores mais brilhantes que eu já conheci, né? Ele é um cara realmente fora de série. Deixa eu pegar aqui e botar o algoritmo de Dijkstra para vocês. Tem no livro, mas é muito interessante vocês terem uma olhada aqui, e tem um códigozinho bem legal nesse artigo do Wikipedia para vocês darem uma olhada. É bem legal, bem bacana. Então, assim, no Dijkstra, esse algoritmo de estado de enlace, né? Ou, na verdade, ele é um algoritmo... Quando a gente aprende o algoritmo de Dijkstra em teoria dos grafos, a gente não aprende como ele é aplicado a redes de computadores. Então, por exemplo, quando você vem, né, a estudar redes e você já viu teoria dos grafos, você tem uma vida muito mais simples, né? Justamente porque você já entendeu esse algoritmo e vê que ele te dá o melhor caminho. É claro, ele conhece a topologia como um todo. E nota o seguinte, essa é uma diferença fundamental entre os algoritmos de vetor de distância e estado de enlace, a gente vai discutir, né,
bom, né? O algoritmo de vetor de estado de enlace, ele conhece a topologia como um todo. Ele sabe onde o nó está inserido. No vetor de distância, isso não necessariamente é verdade. Ele só conhece os vizinhos. Então, eu tenho uma decisão ótima com o estado de enlace, mas eu tenho uma boa decisão com o vetor de distância que não necessariamente é ótima, tá? Então, eu conheço os custos de todos os nós, né, que isso vai ser feito pelo Link State Broadcast, que é um tipo de mensagem onde eu faço um anúncio dos meus custos, né? Então, todos os nós têm a mesma informação. Então, a gente vão ser computados os caminhos de menor custo, onde custo pode ser qualquer coisa, né? E aí eu vou gerar uma tabela de foraging, uma tabela de comutação para cada nó, né? É iterativo, depois de K iterações a gente sabe o caminho de menor custo para cada destinações, e a anotação, né, que a gente vai chamar, né, de C de XY, né, um custo direto entre XY, os DVs, o custo estimado, corrente, né, o PV, o nó predecessor, e o N traço, o conjunto de nós, que eu já conheço esse trabalho. Então, a inicialização, eu vou escolher um nó para inicializar. Como essa visão é própria de cada roteador se escolhe como nó, né, inicial, né, para todos os nós no conjunto V de nós. Se o nó está adjacente a esse nó U, ou seja, eu vou começar pelos meus vizinhos, eu vou calcular como o menor custo, né, esse cara. Senão, o custo é infinito, ou seja, quer dizer que o menor custo para um cara que quer vir meu vizinho, inicialmente eu ir de um para ele. Isso é verdade? Não necessariamente, né? Mas no primeiro momento, se eu não estou vendo essas pessoas, esse custo ele é infinito. Então, eu vou começar um loop, né? Até que eu trabalhe com todos os caras do meu custo, né? Se o cara não é meu vizinho, né? Ou seja, eu não necessariamente eu tenho como dizer que esse custo ele é mínimo, né? Então, eu vou adicionar o cara a minha lista, né? E aí eu vou comprar, e assim, adicionei o cara à lista, eu vou verificar o custo que eu tenho para chegar no próximo nó, que não é meu vizinho necessariamente. Ele é menor que o custo que eu já tinha antes? Como assim? Imagina que eu tenho uma conexão direta do ponto A a B, né? Eu tenho uma rede A ligado a B, A ligado a C e D ligado a B e C, tá? Então, o meu custo de A para B é 4, o meu custo de A a C é 1, e de D para B, de C para D é 1, e de D para B de novo é 1. Ou seja, eu sei que eu tenho um caminho via C até o meu B, né, que tem um custo total de 3, mas o meu custo direto é 4. Então, no primeiro momento, eu não sei que D está ligado, eu tenho um custo de B para C, de B e C, esses custos são 4 e 1, eu coloco na minha tabela. Então, para cada nó que eu vou propagando, eu busco não só os nós, mas os vizinhos deles. Então, assim, eu vou começar com A, achei B e C, calculei a tabela. Vou escolher um dos nós, B ou D, tá? B ou C. Fui para o C vai calcular os vizinhos deles, o vizinho é o D. Então, agora eu sei que eu tenho um caminho de A para D, que vai via C, calculando com 1, né? 1 mais 1, esse custo é 2. Aí, quando eu vou para D, eu sei que eu tenho um custo para B, né? E esse custo eu vou calcular, B e C. Então, eu tenho um custo inicial de 4 e o caminho vezes D. Eu posso trocar isso na minha tabela. Então, esse é um processo iterativo. Então, vamos fazer esse algoritmo aqui na nossa mão. Comecei com U, né? O custo aqui para V é 2, o custo para W é 5, o custo para X é 1, né? Não chego em Y e não chego em Z. Então, esses custos aqui começam com infinito. No passo 1, eu vou escolher o cara de menor custo para começar. O caso aqui é o X. Se tivesse empatado, eu escolhia qualquer um. Dane-se, não faz diferença. Passei o caminho de U para X, agora eu vou ver quem X está ligado. X está ligado a V por custo 2, né? X está ligado a W por custo 4, aí eu vou trocar, né, o meu caminho aqui, né? Aqui 1 mais 3, eu vou trocar meu caminho aqui para W, dizendo que eu caminho via X. Eu vou, né? Não, o X para X não tem custo, né? Porque isso não faz sentido, né? E eu vou chegar no meu custo para Y. O meu custo para Y é infinito, mas eu chego em Y através de X com custo 2. De U para X, 1, de X para Y, 2. Como esse ali é o meu menor cara, olha só, aqui eu comecei escolhendo o V ou o Y, os dois estão custo 2, escolhi qualquer um, escolhi o Y, por exemplo. E agora eu chego em U com custo 2,
Eu chego em V com custo 2 ainda. Eu chego em W com custo 3, ou seja, nota que W toca o tempo todo. Eu chego em Z com custo 4. E aí eu vou escolher V, né? E aí eu vou seguir. Y custo 3, né? Vou escolher W. E eu vou continuar com o custo, então. Ó, nota o que acontece. Chego em Z, eu tenho uma árvore de derivação. Ou seja, o algoritmo do Dijkstra, ele me gera como resultado final uma árvore para eu tomar decisão. Né? Ele me gera uma árvore. Né? Ele me gera uma árvore, ou seja, um roteamento onde eu não tenho ciclos, um caminho sem ciclo. E isso é ideal para o roteamento. E ele faz isso. Pode demorar para convergir, pode demorar para eu chegar a montar essa tabela, né? Pode ser que no momento que eu monte essa tabela não seja mais verdade, porque eu vou fazer rodar um algoritmo de novo. A Valentina colocou aqui um link, né, com a visualização desse algoritmo. É interessante vocês darem uma olhada. Então aqui, esse é o caminho de menor custo gerado a partir da visão de U. E cada nó vai ter uma visão diferente. Nota, eu estou assumindo que cada um desses caminhos são caminhos de duas vias. Cláudio, como assim caminhos de duas vias? Né? O custo de U para V e de V para U, eles são iguais. Isso pode não ser verdade. Né? E aí vocês vão ter que calcular cada uma dessas arestas de forma diferente. Mas o algoritmo se mantém, tá bom? E aí eu consigo ter uma rota para cada um desses elementos, né? Outro exemplo, eu vou saltar esse exemplo, só um instante, Pedro. E aí, para vocês vejam isso depois em casa. Pode falar. Mas aí, se tiver custos diferentes, dependendo da rota, esse algoritmo ainda funciona ou você usa outros algoritmos? Ah, tá. Não, funciona, ele continua funcionando. Só fica mais difícil porque você tem que ir nas rotas que realmente o caminho funciona. Assim. E pode ser assim, e você tem que ver que, assim, que, na verdade, isso só funciona para redes conexas, tá? Senão, quando eu estou numa rede assim, as redes são sempre conexas. Quando eu tenho direcionalidade na rede, pode ser que tenha algum nó que eu não chegue. Entendi. E aí não tem problema, faz parte do jogo, você finge demência e segue em frente. Né? No algoritmo de Dijkstra, ele faz, né, uma n vezes n mais 1 sobre 2 comparações, né? Que é justamente, ele faz comparações fim a fins, é uma progressão aritmética, então a complexidade dele normalmente é de O de n ao quadrado, que é uma complexidade alta, né? Em algumas implementações mais eficientes, ele chega a O de n log n, que é ruim, mas é um ruim aceitável, tá? Então, e por que O de n log n? Porque chega um momento que vai ter alguns nós que eu não vou precisar mais verificar ou que eu vou simplesmente aceitar. Então, eu consigo ter uma complexidade aceitável. Então, a complexidade das mensagens, né, é que no primeiro momento eu tenho que fazer broadcast na minha rede. Então, esse é o mesmo problema que eu tinha quando eu fazia peer-to-peer, né? Eu tenho que passar essa informação, né? Esses algoritmos, né? Existem alguns algoritmos muito eficientes de mensageria, né, de você mandar, disseminar as mensagens, né, mas o custo geral dessa complexidade, né, é de O de n ao quadrado. Então, trocar os dados é um negócio que eu tenho que fazer com pouco tempo, só no momento de mudar a rota, né. O custo do link vai depender do volume de tráfego, então às vezes esse custo ele também modifica, e quando ele modifica eu tenho que fazer essas alterações para que eu possa calcular a rota. E se isso é muito dinâmico, pode ser que eu não tenha o melhor caminho justamente porque eu não tenho tempo de fazer com que esse algoritmo venha a convergir. Né? Então, né, para resolver esse problema, a gente tem o protocolo de versão distância, que é baseado na equação de Bellman-Ford, né, de programação dinâmica, onde o menor custo, né, vai ser o custo mínimo de um caminho entre x a y, né, ou é o custo do caminho de x a v, ou é o custo do caminho de x a v mais a distância anterior, tá? Isso é estimado, isso não é trocado. Então, o Bellman-Ford, para esse elemento aqui, né, eu particularmente acho que fazer Bellman-Ford na mão é uma das coisas mais chatas que a gente tem que fazer. Vou botar aqui o link do Bellman-Ford. Também você aprende isso em teoria dos gráficos, então você consegue replicar isso bastante bem. Tá? Então, aqui eu comecei o custo de V para Z é custo 5.
o D de X para Z vai ser custo 3. O D de W para Z vai ser custo 3. Então, na verdade, ele vai calcular todos os caminhos, num primeiro momento, né, os que ele recebe, né, e vai ter uma troca entre esses caras, que são os caminhos que outras pessoas vão mandar para ele. Então, ele tem sempre uma opção, né? Então ele vai sempre escolher o mínimo entre esses caras. Então, por exemplo, o caminho de U para Z, eu vou ter o caminho de U para X, U para V e U para W, mais a distância que esses caras têm para esse algoritmo. Então, ele é um protocolo, né, que ele vai funcionar de uma maneira, né, recursiva até que eu encontre um caminho mínimo. Então, ele tem uma demora aí também para convergir, tá? Eu vou ter que ficar trocando essas tabelas com frequência. Os pacotes são menores, por exemplo, porque o vetor de distância ele não necessita que todos os nós tenham a mesma informação. Então, se isso muda com muita frequência, isso pode ser melhor do que o estado de enlace. Esse é um dos motivos de por que a gente usa em IoT. Então, essas são as questões que a gente tem, né, que analisar. Então, assim, esse custo de convergência também pode demorar um pouquinho. Então, na verdade, você pode ter conflitos, né? E esses conflitos eles são um pouco complicados de resolver. Em redes de IoT isso não é um problema, porque a ideia é que você tenha tantos nós que se algum der errado ou se algum morrer, isso não é algo que deveria ser considerado complicado. Então, cada nó vai ficar esperando o custo da mensagem e ficar recomputando a sua tabela com fórmula DV. Se mudou alguma coisa, ele modifica para os vizinhos. Se não, né, ele, né, volta a esperar, tá? Então, né, ele é interativo e assíncrono, né? Então, cada mensagem pode né, gerar um evento de troca de mensagem. Ele é distribuído, né? Cada nó tem a sua própria visão, não tem uma visão global, e ele para no momento que ele não tem modificação, tá? Então, esse aqui é um exemplo do vetor de distância, a gente não vai cobrir ele todo, porque, né, olha só, cada um desses passos é difícil de fazer. Então, a ideia é que ele seja um algoritmo que ele é complexo, né? E que sentido complexo? Onde ele é simples individualmente, mas a troca de informações ela passa a ser complexa, né? Mas ela gera um certo tráfego na rede. Então, sempre que mudar alguma informação, né, ele vai, né, computar e tentar trocar esses caminhos entre si. É fácil de ver que esse caminho de A para B é um dos que vai ser alterado logo para um caminho de custo 2 ou de custo 3, tá? Então, assim, a cada iteração, essas coisas vão ser alteradas. Eu não vou calcular cada uma dessas tabelas com vocês não, galera, porque, tipo assim, não faz sentido isso aqui, tá? Inclusive, não é mais o que a gente usa. Então, assim, a grande questão do Bellman-Ford, né, desses algoritmos de vetor de distância, é o tempo que eu tenho para trocar essas tabelas das pessoas com quem eu não estou encontrando, né? Que elas vão ser trocadas através de um elemento. Então, nunca na primeira rodada eu vou conseguir, por mais que se eu não tenho contato com alguém, nunca na primeira rodada eu vou conseguir fazer. Enquanto no algoritmo de estado de enlace, por eu receber a topologia completa, eu mesmo consigo tomar essa decisão. Então, isso acontece em paralelo às coisas que eu preciso que aconteçam, tá? Então, isso não é muito complicado, isso não é muito difícil, mas do ponto de vista, né, de programação, isso passa a ser problemático. E aí a gente vai ter esse problema. Quanto maior a rede, pior vai ser. É por isso, né, que vocês vão ver, né, que o HIP tinha a seguinte limitação. Né, ele tinha até 15 saltos. Justamente esses 15 saltos vêm dessa questão do vetor de distância. Era o tempo que eu tinha para poder, né, tentar convergir a minha rede antes da rede ser alterada. Né? Então, eu tinha essa limitação do número de saltos de troca. Isso também acabava limitando o tamanho da rede e a tua escalabilidade. Então, esse foi um dos motivos por que a gente parou de utilizar. Ah, Cláudio, mas você falou que a gente usa vetor de distância dentro do
do IoT. O IoT não é feito para ter nó para caramba? Falou, é verdade, isso é verdade. Mas o Ripple, ele tenta resolver essas questões formando uma topologia em árvore, antes de fazer essa troca de dados. E a topologia ser bastante dinâmica. Então, assim, conforme eu vou mudando um custo, né, eu vou trocar, né? Então, esse problema é chamado de notícias ruins trafegam devagar, né? Onde eu vou tentar o tempo todo trocar uma informação, né? Se um enlace aumentou de custo, né, é difícil que isso chegue para o trabalho. Então, a mensagem que fica para o algoritmo de vetor de distância, e que, na verdade, é uma disciplina separada, que é chamada de algoritmos distribuídos, é a seguinte: algoritmos distribuídos, eles não são triviais de você programar, eles não são triviais de você fazer, e eles têm uma série de pitfalls, né? Uma série de probleminhas que a gente tem que resolver, né? Como esse, né, problema de você trocar os dados, né? Então, isso é complicado, não é trivial, mas funcionou. A gente usou durante muito tempo, a própria FRJ usou o RIP durante muitos anos, só que ele deixou de fazer sentido conforme a universidade cresceu, tá? E a gente usa hoje o SPF, que é um algoritmo de estado de enlace, né? Como eu tenho N roteadores, eu tenho O de N mensagens sendo mandadas com as trocas, né? E a complexidade de convergência vai ser O de N2, que é uma troca muito ruim, né? Em termos de robustez, o que acontece se alguma coisa acontece? No vetor de instância, né? Se eu fiz um advertising, um link errado, né? Cada roteador vai computar isso somente na própria tabela. No vetor de distância, né, eu posso propagar a rede, o erro por toda a rede, né? Então, por exemplo, se quando eu tenho uma visão centralizada da rede, se alguém propaga algo errado para a rede, ele só se atrapalha. Se eu tenho no vetor de distância algo errado, eu propago isso para a rede como um todo e atrapalha, inclusive, a convergência. Então, dentro dos protocolos, né, a gente vai ver um protocolo agora de estado de enlace, né, intra-ISP, ou então dentro do provedor de serviço de acesso, é o que os grandes provedores usam, é o que a UFRJ usa, é o que todo mundo usa. Não sei lá na Cisco se o Gabriel usou isso com vocês, provavelmente ele deve ter mostrado como configurar um enlace OSPF. E o nosso estudo até agora foi idealizado, né? Todos os roteadores idênticos, a rede era plana, isso não é verdade na prática, né? Então a gente vai ter bilhões de destinos, eu não posso armazenar tudo isso na minha rede, então na verdade a minha tabela de roteamento ela é diferenciada, né? Então eu vou ter que ter o que a gente chama de autonomia administrativa. A internet é uma rede de rede e cada admin de rede pode querer controle só dentro da sua própria rede. Então a gente vai dividir a nossa rede entre rede interna e gateways, né? Que são, né, chamados, né, como a gente viu no capítulo 1, a sistemas administrativos, né, sistemas autônomos ou sistemas administrativos, né, ou conhecidos como domínios. Então a gente vai chamar de intradomínio os protocolos de roteamento que funcionam dentro de uma mesma rede, é o caso, né, do SPF. E entre domínios, o que funcionam entre redes, ou seja, trocam informações entre as redes. Entre os protocolos entre redes, o mais importante vai ser o BGP, Border Gateway Protocol, que é o protocolo, um acordo comum entre as operadoras. A partir desse momento, acabando esse capítulo, vocês entenderam completamente como a internet funciona. E não tem mistério nenhum. Ela é complexa pela quantidade de problemas que ela pode dar. Ela não é complexa no pensamento de como isso foi feito. Então não tem nenhum mistério associado. O que você tem é uma rede gigante com um monte de informações que a gente precisa que deem certo para que elas possam ser feitas. Então tem desafios a serem vencidos, mas esses desafios eles não são do ponto de vista teórico, são muito mais do ponto de vista prático. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui sistemas autônomos, operadoras, domínios interconectados, né? Cada um deles rolando os seus próprios protocolos de roteamento internos, né? E trocando dados entre eles. Então, eu posso pensar que a S3, a S1 e a S2 são as redes da Vivo, da TIM e da Claro. Né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a rede da TIM e da Oi, elas compartilham a mesma infraestrutura. Né? As redes da Claro e da Vivo são separadas. Então, na verdade, a TIM e a Oi, elas têm infraestruturas próprias de roteamento, mas elas compartilham essa infraestrutura entre redes com outras operadoras. Isso é muito interessante e é uma forma de você diminuir o custo.
mas como você está dividindo recursos, né, o desempenho acaba ficando um pouco mais baixo. Então, mas Cláudio, eu vi o plano de controle da TIM, o plano de controle da TIM é igual ao plano de controle da Vivo. O plano de controle da TIM é igual ao plano de controle da Claro. Né? Por que isso é igual? Porque não é com esses caras que as operadoras ganham dinheiro. Não sou eu, você, né, e que damos dinheiro para as operadoras. Quem vai dar muito dinheiro para a operadora é a galera, né, dos planos empresariais, é a galera, né, dos planos pós-pagos de longa duração, né? Esses planos pré-pagos, planos de controles, eles vão cair na categoria, né, basicamente, né, de receita controlável. No caso dessas Interconnected AS, eu vou ter, então, tabelas de roteamento separadas para serem feitas intra-S e inter-AS. Né? Então, eu vou ter nós especiais, que vão ser chamados nós gateways, que são os caras que vão saber o que tem dentro ou o que está fora da rede, para decidir assim, olha, isso é para minha rede, isso não é para minha rede. Tá? Então, esses roteadores não são que nem os roteadores da nossa casa, eles são armários inteiros gigantes de roteamento, caríssimos, né? Mas, né, muito legais da gente ver. Seria interessante, né? Falar assim, vocês até me lembraram que eu tenho que falar com um amigo meu que ele trabalhou com as operadoras e é um cara que poderia dar uma palhinha para vocês. Eu sei que a gente já está chegando no final do período, né? Outra coisa que foi solicitado, né? O pessoal que entregou o trabalho de programação hoje não tem problema nenhum. Eu estendi, eu só não estendi ainda lá no Classroom, mas se vocês entregarem hoje a tarefa de segunda até meia-noite, não tem problema nenhum. Eu vou alterar lá, isso não vai ser contado como um atraso. Tá bom? Só porque eu me lembrei disso agora. Senão eu vou esquecer. Antes que eu esqueça, porque tá difícil. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Então, os protocolos mais comuns de roteamento intra-AS é o RIP, Route Information Protocol, né? Que eu trocava a cada 30 segundos tabela de roteamento. Ele não é mais utilizado amplamente, vai ter uns lugares que vão ter isso como legado. O EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, que é da Cisco, vocês aprendem ele quando trabalha com a Cisco, mas ele se tornou aberto em 2013, tá? E o SPF, o Open Shortest Path First, né? Que ele é um protocolo ISO Standard, não é uma FC, mas ele essencialmente, né, é o SPS, ou SPF, né, que a gente está trabalhando, que a gente está vendo aqui. Ele é basicamente uma implementação do algoritmo de Dijkstra, né? Ele é pura e simplesmente uma implementação do algoritmo de Dijkstra trabalhando com roteamento hierárquico. Ele está definido na FC 2328, então é ele que a gente vai utilizar, ele é o algoritmo mais famoso dentre os algoritmos intra-AS. Então eu não recomendo usar o EIGRP, porque ele foi uma forçada de barra da Cisco a utilizar o EIGRP, e o RIP, que ele é muito velho e tem vários problemas, né, associados. Tá? Gente, até aqui, dúvidas, traumas ou desilusões, coisas que vocês queiram perguntar? 1, 2, 3. Tá bom, então vamos seguir então. Ele é o SPF, ele é aberto, né, publicamente, ele é o clássico link state, né, ele é basicamente a implementação do Dijkstra, ele vai fludar com advertisements ou SPF, né, diretamente sobre IP, mas não necessariamente trabalhando com TCP e UDP, né, para trocar entre roteadores. Existem várias métricas possíveis, como banda, atraso. Cada roteador vai ter a própria topologia, usando o Dijkstra para computar a tabela de roteamento. Ele é seguro porque todas as mensagens são autenticadas para prevenir intrusão, né, de elementos. Cláudio, mas isso é comum? Cara, olha, nenhum deles foi pensado inicialmente, foi projetado pensando em segurança. Mas, todavia, contudo, entretanto, porém, a gente sabe que segurança virou um problema que a gente tem que tratar, então é isso que tem sido feito. Ele é um protocolo que trabalha em 2 níveis de hierarquia, né? Ou seja, como assim? Ele é dividido por áreas e backbone. O que é um backbone? É o núcleo de comunicação dentro de uma determinada topologia, né? Ou seja, eu posso ter advertisements que vão ser feitos no backbone ou em uma área, e essas áreas vão ser definidas pelos routers, né? Então eu posso ter um backbone, que é o backbone da UFRJ, né? E eu vou ter áreas diferentes, tipo CT, CCMN, CCS, e isso vai dividir, né, as minhas subredes. Eu não preciso fazer a SPF para
o FRJ como um todo. Eu posso fazer isso entre redes e entre o backbone, o que torna ele muito mais eficiente, né, de se trabalhar, e é uma das razões da longevidade dele. A gente já estudou que a questão da fragmentação da rede em sistemas autônomos, em subredes, e aí eu poder usar redes virtuais, né, redes privadas, não precisar de IPs públicos, é uma das coisas que tornou o IP bastante, né, como posso dizer isso? Longevo, né? Bastante. Eu não prestei a necessidade tão grande de uma rede local de trocar de IPv4, onde as coisas já estão funcionando, né? Só a um nível, né, realmente de operadora a gente trocar para o IPv6. Então, essas são considerações que eu faço para vocês, né, que vão tornar isso importante. Então, vou ter agora roteadores de borda, que vão ser os caras que vão trocar entre o backbone e as áreas. Isso, de certa forma, é interessante, porque, né, é bem parecido com o que a gente faz com o BGP, né? Então, eu vou só fludar dentro das minhas áreas, não fludar todo mundo. Então, eu vou trabalhar isso dessa forma. O outro algoritmo é o BGP, que é o Border Gateway Protocol. Ele é bastante complexo. Gente, roteamento poderia ser uma disciplina à parte. Inclusive, eu dei aula muitos anos atrás num curso que era um tecnólogo de redes, né? E esse curso de tecnólogo de redes, ele, na verdade, tinha uma disciplina que eram 6 meses só falando sobre roteamento, tá? Então, é um assunto que tem 1 milhão de algoritmos, e cada um desses algoritmos faz uma coisa diferente, a gente está só mostrando os que são principais para vocês trabalharem. Então, o BGP, ele é o padrão de fato, né, que se usa entre as operadoras. Surgiram outros protocolos inter-roteamento. O BGP, originalmente, não era aberto, mas é o que todo mundo usa, né? E aí vem a mesma questão que eu falo para vocês, né? O Word, por exemplo, ele não é algo aberto, mas ele é um padrão de fato, né? Normalmente, quando eu troco arquivos via doc. Eu não vou trocar um arquivo, né, ODW, né? Ou não vou trocar um PPT, eu não vou trocar um ADS, né? Ou então, hoje em dia, né, isso está mudando. E qual é o editor? Coloca aqui no chat qual é o editor de texto que vocês mais usam, né, para as coisas triviais. Não estou falando para trabalhos da faculdade, porque eu sei que uma parte de vocês usa LaTeX para trabalhos da faculdade, né? Mas eu tenho usado, o meu editor que eu mais tenho usado é o Google Docs. O Matheus usa Google Docs, mais ninguém, todo mundo está aqui, vocês sumiram. Ana Beatriz usa o Google, o João Miguel usa o Google, né? Gabriela usa Google também. Então, galera, vocês veem que isso muda, né? E aí, né, vocês entendem que isso é uma estratégia do Google, né? Se vocês forem ver o setor hoje que mais cresce nos Estados Unidos em venda de notebooks, são os Chromebooks. O Google está fazendo isso de propósito. Computadores de baixíssimo custo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou sair da apresentação de propósito e vou aqui na página da CTL, Chromebook. Para vocês terem noção de quão agressiva é a estratégia da galera. Olha aqui, eu tenho um computador sendo vendido por $99. Não, lá ele é muito visto como uma coisa, realmente como um recurso muito mais educacional. Você tem muitos sendo vendido na Best Buy, mas eu já peguei um desses Chromebooks sendo vendido no Walmart por $89. Imagina o seguinte, né? Você poder comprar um computador por 89 dinheiros. Cláudio, mas ele é bom? Bom, como eu falei, é um conceito filosófico complexo, né? Então, o que significa um computador ser bom, né? Eu acho assim, ele é um computador para propósito geral? Não, mas por $89, né? Você não vai pensar no computador para propósito geral, mas para navegar na internet, escrever um texto no Google Docs, talvez resolva, né? Então, eu já usei bastante os Chromebooks. Então, essa estratégia é muito relevante, porque, na verdade, o que a Google faz é tentar se tornar o padrão de fato das coisas, né? Eu uso muito LaTeX para escrever artigo científico e para fazer, por exemplo, propostas, materiais que eu acho que a formatação é mais importante. Por uma coisa rápida, eu vou usar muito, né, ou realmente editores, né, de texto plano, né, ou coisas como Markdown, ou o próprio Google Docs. Né? E aí o que eu falo, estava conversando inclusive isso com a minha esposa hoje, né? Que na verdade, né, tipo assim, tudo que a gente faz hoje em dia não é um browser na nuvem, né? Então, isso acaba sendo bastante, né,
diferente, né? Diferente do que a gente, né, tem imaginado, diferente do que a gente vem pensando, tá? É um mundo diferente do que eu comecei, mas eu acho legal que a gente tem opções, né? Surgiu o Office 365 tentando compartilhar com o Google Docs. O Office do 365 ele também é gratuito, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: mesmo ele sendo gratuito, por que vocês usam o Google Docs? Dá para, no caso, como trabalho, dá para compartilhar também. Não, o Office 365 também. Polymail já vem com o Google Docs, isso é um bom motivo. Né? E aí vocês veem que o Google já é malandro nesse sentido, né? Ele dá o Polymail justamente para que você já tenha tudo num único lugar, né? E você já guarda no seu Drive infinito, né? Aí o Google falou, gente, infelizmente o Drive acadêmico não vai ser mais infinito, ele vai ser só de 100 GB. Então, assim, gente, vocês notam que tem um certo ar, assim, cara, é muito recurso, né, que eles dão de graça, e não é de graça. Eles querem que vocês, né, se acostumem tanto a utilizar os recursos do Google, né, que vocês continuem utilizando eles mesmo no trabalho de vocês, né. Como eu falei, já falei para vocês, tem empresas usando o Google for Work. E esse também é um dos motivadores. Aí vocês falam, Cláudio, o que isso tem a ver com a área de aula de rede? Esse é um dos motivadores de que os empregos de rede estão deixando cada vez mais de serem empregos locais e estão passando a ser empregos em grandes empresas. Ou seja, o papel do administrador numa pequena organização é cada vez menos importante. Ele some porque a gente está pegando esses serviços que antigamente as empresas iam ter locais, por exemplo. Cláudio, como assim? As empresas não estão precisando hoje em dia, né? Poderiam ter essas aplicações de escritório, elas podem ser na nuvem, as aplicações de correio podem ser via Google, as aplicações de agenda via Google. Então, todas essas aplicações eu posso terceirizar para uma empresa. Então, esses empregos eles estão movendo das pequenas empresas para as grandes empresas. E isso dá uma perda, né, desses usuários de infraestrutura. É claro que tem algumas coisas locais que sim vão precisar, como, por exemplo, né, DNS, porque o Polymail precisa de uma configuração de DNS, mas isso é algo muito mais local, muito mais, né, muito mais fácil de gerenciar ao longo do tempo. Mas as outras coisas, backup, todas essas coisas, você deixa a critério do Google, né? E a gente confia no Google. Né? Então, isso muda como a gente trafega as informações, isso muda como a gente pensa, né, infraestrutura. Né? Essa discussão ela é muito rica. Né? Ou como eu falei para vocês, nada impede hoje em dia de vocês pegarem, né, abrir a empresa de vocês, essa empresa ser totalmente na nuvem, você pedir uma entrada de DNS num espaço de coworking ou no computador da sua casa e medir. Né? Ou seja, eu tenho alunos que estão trabalhando, que colocam Dynamic DNS num Raspberry Pi, e esse Raspberry Pi ele acaba servindo páginas inteiras que estão jogadas dentro da web. Né? É claro que tem preocupações de segurança, é claro que tem preocupações de escalabilidade, mas, gente, é completamente possível. Né? Vocês podem ir para um serviço, por exemplo, de alguns serviços que dão domínios gratuitos ou a um custo muito baixo. Né? Comprar um domínio é uma coisa relativamente barata. Então, se você pode ter um domínio e um Dynamic DNS, né, você consegue fazer com que o computador da sua casa seja acessível. Cláudio, você recomenda? Não recomendo. Não acho legal. Acho que abre portas de segurança que normalmente eu não estou muito preocupado, né? E, né, acho complicado. Mas é útil em diversas situações, tá? Então, é uma possibilidade que a gente tem. Então, o mundo mudou. O meu mundo, eu poderia fazer um curso de redes, ensinar vocês meia dúzia de como instalar um Apache, como instalar, configurar uma coisa boba assim, e vocês irem para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje de redes, ele é mais complexo. Vocês vão ver precisar trabalhar mais a nível, né, realmente de uma infraestrutura mais ampla, como é o caso do material que eu pedi para o Sávio e para o Gabriel mostrar para vocês, e menos a nível de configuração de serviço. É claro que vão ter configurações de serviço simples, e esse serviço ainda vai ser necessário, mas ele é pior remunerado. Cláudio, mas eu conheço um cara que faz essa configuração, administração da rede de N pequenas empresas e ganha muito bem. Pode ser que ele ganhe muito bem, mas é um trabalho, né, que vai ser cada vez menos comum e cada vez mais complicado, né, da gente ver ele acontecendo. Tá bom isso? Tudo isso sussa por enquanto? Dou de uma, dou de duas,
DOLI 3. Então, vamos seguir aqui com o BGP. Então, ele é um protocolo, né, interrede, na verdade, ele domina, né? Ele é a cola que vai juntar toda a internet, né? Então, ele permite que as sub-redes anunciem a própria existência, que a destinação, que os destinos possam ser alcançados por meio da internet, né? E ele vai prover para cada S formas de o eBGP, que é chamado de BGP exterior, né? Que vai obter a capacidade de encontrar uma sub-rede, né? E passar essa informação para as AS, ou o IBGP, que é a capacidade de propagar essa questão do reachability, né? De eu ser alcançável para dentro dos internos. Então, o IBGP é o que eu faço dos meus roteadores internos para o meu roteador de borda, para ele, né, anunciar que eu sou capaz de ser encontrável, o eBGP que eu troco entre roteadores de borda. Ou seja, eu tenho estresse em poucos pontos, né? Hoje, a rede, por exemplo, da Embratel é uma rede que funciona fortemente nisso. O trabalho da Embratel hoje é dizer onde as pessoas podem ser encontradas. Esse é o trabalho da Embratel. E é uma rede gigante. A Embratel acaba sendo quase que o backbone que a gente tem aqui no país, e é uma empresa, né, de capital público, né? A Embratel também é uma reguladora. Isso é uma coisa que também é importante, né? É claro que assim, as operadoras são muito importantes, mas é importante a gente também ter empresas públicas que façam isso. Para vocês terem noção, há um tempo atrás o Correio queria ser uma operadora de celular. Ele chegou à conclusão que esse negócio de carta não dá mais certo. Então ele queria ser uma operadora de celular, e ela hoje é uma operadora de celular, inclusive até bastante barata, tá? Vocês conseguem ter um plano com o chip do Correio por até R$30. Né? Então isso é bastante bom, é bastante expressivo e mostra, né, o alcance dessa tecnologia. Né? Então, na verdade, o trabalho aqui é justamente, né, da gente lidar com essa questão, né, de decidir o que é bom. E aqui, bom é custo financeiro. São os acordos entre as operadoras. Como assim? A Vivo cobra da TIM para trafegar tráfego na rede delas. Né? A TIM cobra da Vivo para trafegar tráfego na rede dela. Né? Então, vocês têm esses custos associados. Por isso que quando uma operadora diz que é o maior número de usuários do Brasil, isso é um fator importante, porque ela vai determinar os custos de quem você quer trocar. E é por isso que as operadoras fazem tanta questão delas terem, né, o custo interno de ligação ser custo zero. Por quê? Porque isso faz com que, se você está numa operadora, né, essa operadora, né, ela seja... Você faz com que a sua família acabe migrando para uma operadora, pessoas do teu currículo, do teu convívio próximo. Há muitos anos atrás, quando a TIM fez o primeiro plano entre operadoras, né? Tipo assim, de TIM para TIM nacional, você tinha custo zero, né? Eu troquei o meu plano da TIM porque na minha namorada na época usava TIM. Então, essas coisas são hoje são muito importantes. Por exemplo, hoje eu e minha esposa, nós dois usamos Vivo, mas essa foi uma decisão comum, né? Para isso, porque isso facilita, baixava o custo. Então, todas essas coisas acabam sendo impostas justamente por essa característica do BGP, que aqui o custo de troca entre operadora é um custo fixo, né? Como assim? Eu cobro essa troca de tráfego. Né? É como se, na verdade, basicamente o que o BGP implementa para a gente é um pedágio de tráfego. Aquela analogia do pedágio que a gente fez no capítulo 1, ela é real, só que ela é um pedágio de tráfego e não de carro. Então, aqui os nós azuis é o roteamento IBGP, e os vermelhos são o eBGP. Então, você nota que eu tenho mais IBGP anunciando as mudanças que eu tenho na minha topologia para a borda, né, do que propriamente entre as bordas. Só que o custo está aqui, nessas bordas. Então, eu estou sempre fazendo essa troca. Né? Então, esses gateways vão ter que rodar tanto o eBGP quanto o IBGP. Por quê? Porque eles fazem parte da rede, mas eles também fazem a troca entre as redes. Então, uma sessão BGP, né, são dois nós BGPs pares trocando mensagens BGPs por uma conexão permanente, semi-permanente TCP. Cara, e nota o seguinte,
né? Eu estou dizendo que eu troco o BGP por uma conexão TCP. Mais uma vez, o conceito de pilha de protocolos na pilha TCP/IP foi jogado de lado. Isso não está nem aí, não quer nem saber, né? Então, esses caminhos sendo anunciados constantemente vão ser chamados de caminho de vetor, né? Path vector, né? Então, ele é um caminho, né, de vetores, é uma troca de prefixos constantes, né? E isso é bem parecido porque eu quero manter esses atributos, né? Então, né, eu vou trocar sempre um prefixo mais os atributos, ou seja, minhas redes e mais o custo disso, né? Então nota o seguinte, esse custo não é de forma maquiavelicamente pensado dinamicamente, alguém diz assim, hoje vou aumentar meio centavo, né? Então essa troca, ela é calculada dinamicamente, né? Isso ele é, claro, avaliado por gente de fora, mas uma vez ele não é computado caminho a caminho, então não vai mudar o tempo todo, o dia todo, né? Os atributos importantes vão ser o ASPath, a lista de AS que o prefixo vai passar, e o próximo nó, ou seja, quem é o próximo nó dentro da minha AS para quem eu vou trocar informação. Então, eu tenho uma política, né, de roteamento, né? Então eu vou importar essa política, né, para aceitar ou não um caminho dentro da minha rede, e eu também essa política vai determinar o que eu vou anunciar na minha rede, né? Então aqui eu estou trocando que a S3, né, vai ter um custo X, né, de qualquer coisa, a S2 vai aceitar e disseminar para os outros nós, e esse gateway vai dizer o seguinte, não só a S2, mas a S3, aí se coloca como infraestrutura. Então, a grande questão é que se eu tenho muitas AS, essas AS vão tentar sempre se corroborar. E aí você pensa o seguinte, Cláudio, mas isso dentro do Brasil não faz muito sentido. Talvez dentro do Brasil não faça muito sentido, mas a nível de América Latina, a nível de América, né, vocês vão ver o seguinte, a Vivo tem acordos, por exemplo, com operadoras na Europa, se não me engano é Orange, lá na União Europeia, né? E essas operadoras é que vão fazer, né, esse forwarding internacional, né? A Claro, por exemplo, é uma operadora latino-americana, só que a Claro Brasil é diferente da Claro Peru, né? Então, essas operadoras vão estar cada vez mais fortes, vão traçar estratégias para o mercado. Provavelmente aqui na América Latina, a Claro é a maior operadora, se eu não estou enganado. Existem outras, né? Mas a Claro acaba sendo a maior operadora. Inclusive, você tinha o Passaporte das Américas, que é caro para burro e não vale a pena, mas é melhor você comprar um chip no lugar que você vai, mas, né, é muito útil para quem quer continuar, né, recebendo ligações durante uma viagem, o que eu acho um erro, tá? Mas a vida é de vocês fazem o que vocês quiserem, né? Então aqui eu posso ter esses caminhos trocando e eu decidi a minha troca, né, de caminhos, né? Então as mensagens são sempre trocadas via TCP, as mensagens são de abrir uma conexão, de fazer o update de um caminho, manter o caminho a live, né, fazer o keep alive e notificações de erros, né, mandados. Então, vou ter que ficar mantendo, né, esses caminhos vivos, então existe uma troca constante de tráfego. Então, nota que um pedaço do tráfego da tua rede, ele é, não só da tua rede, mas da rede em geral, ele é mantido unicamente ele é usado unicamente para manter a rede. Então, tem o desperdício aí. Então, se existe um enlace de 10 GB, não são 10 GB que são utilizados para troca de dados, mas muito desse tráfego é utilizado para manter a rede funcionando. Então, qual a diferença entre intra e intra-AS routing? Dentro da AS, o admin vai querer controlar como o tráfego é roteado e quais rotas estão passando dentro da sua rede. No intra-AS, eu só tenho um único admin. Então, as políticas de troca são menos problemáticas. Em termos de escala, né, eu não tem como fazer tabelas dessa forma. Em termos de performance, né, eu posso focar. Ou seja, por isso que dentro da operadora, o custo é muito baixo. Né? Dentro da operadora, eu posso pensar em performance, ou o custo pode ser zero. Então, falar dentro de uma operadora, você paga uma entrada e você está falando. Porque, por exemplo, a gente está aqui, está trocando tráfego, mas quando a aula acabar, vocês vão fazer uma outra coisa e o tráfego de vocês é muito menos intermitente. Ou então, no mundo ideal, né, enquanto vocês estivessem aqui assistindo a aula, vocês não estariam fazendo mais outras coisas. Então, o custo disso aqui passa a ser muito baixo. No mundo ideal, né, provavelmente vocês estão fazendo outras coisas ao longo da aula, ou vendo e-mail, ou programando, ou o que quer que seja que se faz no meio de uma aula remota. Isso acontece, faz parte do jogo e a gente leva de boas. Né? Então, né, isso é o que faz que seja básico. Entre a S, o que domina vai ser a política sobre a performance. Ou seja, no nosso caso, uma política financeira. Tá? Então, é chamado de roteamento da batata quente. Eu passo o problema para quem for. Então, eu vou
né? Uma vez que eu vou jogar esse roteamento, uma vez que eu entrei na rede do operador, eu jogo esse problema para o SPF e digo, olha só, o próximo cara que eu vou trocar dentro do IBGP é o cara do SPF, que eu tenho o menor custo local, né? Então, isso faz com que, na melhor, assim, vai reforçar esse comportamento que eu vou tentar estar sempre dentro das minhas redes, né, que eu domino. Quanto menos eu tiver nas redes que eu domino, mais eu vou pagar. E aí a gente vai para o argumento do SDN, que é o Control Plane. O SDN, ele vai, né, tradicionalmente, a gente tem implementado sempre via router, né, isso é uma infraestrutura monolítica, né, onde eu vou ter, os roteadores vão rodar implementações proprietárias desses protocolos, por exemplo, né, o Cisco iOS. O iOS é o sistema operacional da Cisco, que roda nos roteadores da Cisco. Ele já existe muito antes de existir o iOS do iPhone, né? E eles são muito caros, né? Então, em 2005, né, dado um problema chamado a ossificação na internet, ou seja, que esse modelo ele não é escalável, né, para escalas gigantescas. Só um instantinho. E aí, né, cada roteador tem esse controle total, ele é muito complicado de você fazer isso aqui, né? Então, na verdade, o que a gente quer passar, né, conforme aumenta a complexidade, os roteadores locais, a gente já viu, né, falou sobre isso no capítulo 1, que o nosso maior problema não é, né, o roteador em si. O nosso problema é o custo de processamento, ou seja, o enlace não é mais difícil. Hoje, o que é caro para a gente é justamente, né, o processamento, né? Então, na verdade, o que eu posso fazer para melhorar esse problema? Se eu aumento a complexidade dos pacotes, né, cada vez eu tenho mais elementos para analisar, se os problemas de segurança são cada vez mais complicados, se os roteadores são elementos caros, então melhorar o processamento, melhorar a memória, melhorar tudo isso, né, é muito caro. O que eu faço? Eu tenho que tirar o processamento deles. Eu tenho que tornar eles o mais burro possível para eles baratearem e eu poder implantar, eles serem muito rápidos, e eu tenho que tirar isso deles, né? Então, gero o conceito de um controlador remoto, uma infraestrutura de software que vai tomar decisões sobre o roteamento e vai só passar isso para os roteadores. Ou seja, os roteadores não precisam pensar. Eles são só classificadores, né? E fazem a computação, que é um processo muito mais rápido. E isso é muito inspirado, conforme a gente já conversou, nas redes de circuito virtual, que a gente viu no capítulo 1 também. Então, nota o que eu falei para vocês naquela época e continua valendo. Quanto é importante o capítulo 1 do Kurose. O quanto é importante você entender essa fundamentação do que a internet se propõe a fazer. E de como, na verdade, isso não é essencialmente diferente, mas há uma complexidade dessa operação. Tá? Então, eu vou tirar essa lógica, eu vou tirar esse do roteador e vou jogar para uma outra unidade externa. Essa unidade, que eu vou chamar de control plane, né, que é centralizada na operadora, né? Ou seja, na verdade, isso não faz diferença para a gente, usuário final, mas para a operadora faz, né? Ou seja, a ideia é que eu tenha um gerenciamento mais simples da rede, evitando configurações erradas de roteadores, ou seja, isso não é mais manual, isso não seria algo que eu faria, né, exclusivamente. É claro, né, que, como vocês viram com o Sávio, se eu erro nessa configuração, eu tenho um problema muito interessante, né? E aí eu vou ter, né, as tabelas de roteamento baseadas em roteadores programáveis, né? Onde eu vou ter a programação centralizada, né? Que é roteadora, que é feita dentro da própria operadora, né? É um protocolo, o OpenFlow é um protocolo aberto, não proprietário, onde eu poderia fazer a implementação desse control plane, e isso vai permitir, né, maior inovação. Então, essa questão da Software Defined Networking já vem há muito tempo. Eu vou passar para vocês um mini curso do SBRC sobre Software Defined Networking.
que é muito interessante e que vale a pena vocês darem uma olhada sobre isso, se vocês têm interesse nessa questão, né, da operadora. Então, a ideia, né, da analogia, né, é justamente você ter, né, sair de você ter um hardware especializado, né, para você poder ter uma interface, né, aberta, onde eu teria aplicações. Então, o roteamento aí também passa a ser uma aplicação. Então, é muito interessante você poder pensar em containerizar as aplicações de roteador, e o roteador ele passa a ser um elemento de propósito geral que você consegue trocar, né, bastante com bastante propriedade. Isso vai fazer como faria com que esses elementos barateassem. Então, a ideia é diminuir o custo e aumentar a especialização. Ou seja, você poder ter um dispositivo genérico que, né, as configurações dele seriam dadas por software e trocadas de acordo com o interesse que você tem, né? Né? E, na verdade, também te dá uma questão de controle, né? Se eu quiser reforçar um determinado custo de roteamento, se eu quiser forçar um determinado caminho, que hoje, né, pelos algoritmos como, por exemplo, o estado de enlace ou vetor de distância, eu precisaria mudar os custos na mão e esperar, né, a rede ressincronizar, né? A rede, né, chegar a um ponto dela estabilizar, o que não é verdade hoje em dia e nem precisaria acontecer. Então, isso é um problema, né? Então, na verdade, né, eu quero ter caminhos diferentes, eu quero poder ter o controle total sobre essa infraestrutura, né? Então, é isso que o SDN permite para a gente. Então, eu vou trabalhar com o que a gente chama de um encaminhamento chamado de flow-based, ou seja, como, por exemplo, é o OpenFlow, né, que é o que o Sávio mostrou para vocês. E o que o Sávio mostrou para vocês na aula? Qual era a decisão que o Sávio tomou? Por que ele usou o OpenFlow no trabalho dele? Silêncio constrangedor, silêncio constrangedor. Vocês estão aí? Eu caí? Não estou lembrando agora. Então, a ideia é o seguinte, né? Que quando eu trabalho a questão da segurança, né, os requisitos de segurança eles vão mudar muito rapidamente dependendo do tipo de ataque. Então, eu posso querer mudar a minha rede, reconfigurar a minha rede, dependendo do tipo de ataque que eu estou lidando. Então, esse é um motivo para você usar algo baseado, né, por exemplo, em software, né? Eu poder reconfigurar rapidamente a minha rede com base nos problemas que eu tenho, né? Então, isso tira a lógica daqui dessa parte de baixo, joga para a parte de cima e, na verdade, a responsabilidade do roteador é buscar esses controladores externos e programáveis, né? Ou então, por exemplo, imagina que você está numa rede universitária, você é um aluno da UFRJ, você não precisa mais não, vocês são, né? E vocês vão fazer uma visita lá na UFRN, né? Vão lá para o Rio Grande do Norte, vão aproveitar as praias no final de semana, né? E durante a semana vocês vão estar na UFRN fazendo um curso. E aí você quer se autenticar num sistema, pegar um artigo, vão se autenticar no CAF, né, para pegar um artigo científico, né? É uma das coisas que vocês têm, né, acesso, mas você tem acesso por toda a universidade. Você não precisa pegar a autenticação na FRJ. Eu posso passar essa configuração através, né, de configuração de software para que esse filtro não aconteça, tá? E você não tenha como, não precise passar. Então, nota que permite essa configuração mais simples, né? Então, esses data plane switches, eles vão ser mais rápidos, simples, eles são praticamente realmente switch, comutadores camada 2, só que jogados para camada 4. Eles vão estar especializados em fazer o forging de porta a porta, e isso é dado para eles, né? Essa API em Table Based Switch Control é que vai definir o que é controlável e o que não, ou seja, eu vou ter uma API do que eu posso controlar, e o protocolo de comunicação com o controlador vai ser, por exemplo, o OpenFlow, né? Aí o Sávio mostrou para vocês, provavelmente foi o Mininet, não foi isso? Isso, perfeito, Mininet. Então, o SDN Controller vai ter um Network OS, né, que é um sistema operacional especializado nesse sistema, né, que vai ser o cara que vai coletar essas informações e trocar com a rede, né? Então, eu vou ter
apps, né, Network Control Apps, na verdade, eu vou transformar aquela lógica que estava nos algoritmos de roteamento em aplicações localizadas que eu vou poder transportar e subir. Então, a lógica é muito parecida, para quem lida com containers, né, com o orquestrador. Na verdade, aqui é como se eu estivesse orquestrando containers de aplicações de roteamento extremamente especializados. Eu estou puxando o tempo todo entre roteadores e elementos, né, entre roteadores e entre computadores, né, e o meu control plane, esses dados trocando entre si. Tá? Então, na verdade, esses controladores podem ter, né, interfaces, né, diferentes, sendo distribuído, né, em funções de gerenciamento e se comunicando com dispositivos através de OpenFlow ou SNMP. Então, a comunicação entre controladores e SDN pode ser feita também, eu posso trocar dados e trocar, mas o estado geral da rede vai ser feito, né, numa unidade mais centralizada, que vai trocar com as aplicações que eu quero trabalhar. Tá? Então, o OpenFlow, ele é o cara mais importante dessa revolução, né? Então, aqui, OpenFlow. Não sei se vocês chegaram aí na página do OpenFlow, né? Ai. Vamos na página do Mininet. Pronto. Então, o Mininet é uma implementação do OpenFlow já preparada para vocês, onde vocês podem trabalhar aqui e jogar para fazer essa implementação do OpenFlow para vocês poderem utilizar. Então, é bem legal vocês poderem trabalhar. 3 classes, né? Tudo trocado via TCP, 3 classes de mensagem, controlador por switch assíncrona e simétrica, onde eu espero uma resposta, né? E é distinto da API do OpenFlow, que é justamente para fazer generalização. Então, o protocolo do OpenFlow, ele, na verdade, ele é a troca interna, né? E a API do OpenFlow é a troca com os elementos de dentro da minha rede. Então, eu posso fazer essa para os switches eu vou ter features, né, que vão ser as queries de controle, né, e as respostas do switch, configuração, que é para mudar realmente os parâmetros, modificar state, que é para realmente incluir ou tirar coisas da tabela de roteamento, e tirada de pacotes, onde eu posso incluir funções, inclusive até de segurança. Então, o OpenFlow pode incluir funções de segurança, de qualidade, intrinsecamente dentro da rede. Né? Eu posso ter o packet in, que é a transferência de pacotes entre controladores, remover fluxos, né? E ver o status de porta. Então, toda essa configuração que eu fazia a níveis mais altos, agora eu posso fazer como se fosse uma aplicação. Ou seja, né? Então, de forma afortunada, os operadores da rede não vão programar switch criando mensagens diretamente. Então, eu vou usar abstrações de alto nível para eu fazer isso. Então, eu não estou entrando no switch e programando ele normalmente, como eu faço, por exemplo, no switch da Cisco. Mas eu estou criando uma abstração, eu crio automaticamente essa visão e ele passa para o meu switch. Né? Então, eu posso ter aqui o Dijkstra está rolando normalmente como uma aplicação, dizer que eu quero usar o Dijkstra, mas isso é uma escolha. Né? Ou eu posso trabalhar isso de forma bastante. Então, o S1, o switch 1, que está tendo uma falha de um link, né? Ele vai notificar o SDN, e aí, na verdade, a partir disso, eu vou aplicar o Dijkstra. Então, isso passa a ser uma escolha de software. Né? E aí, eu retorno essa tabela para o meu usuário. Quem está fazendo isso não é mais o roteador. A visão dele única, ela não é feita por ele. A visão dele vai para um elemento externo e esse cara vai retornar para você. Então, isso é mais fácil de alterar. Eu posso fazer essa tabela na mão, então, se eu quiser, em vez de dar o Dijkstra? Posso. E isso é coisa linda. O que eu uso dentro da operadora, tanto faz como tanto fez. E essa é uma forma de eu implementar justamente o que eu faço hoje. Isso torna transparente para o usuário final o que está sendo utilizado. E isso tem flexibilidade. Tá? Eu posso fazer isso a nível de segurança, né? Como, por exemplo, coisas como o OpenDay Light Controller, né? Onde eu vou fazer essa orquestração desses dados. Ou com o controlador ONUS, né? Onde eu vou fazer isso um core mais distribuído, né? Que é um controle que eu vou querer controlar. Agora, alguns desafios que ainda tem, né? Como fazer a configuração, o hardening dessa configuração, né? Ou seja, esse é um problema que a gente tem até hoje, que é a segurança disso. Isso sendo intra-rede é um problema menor, tá?
porque eu vou estar protegendo dentro da rede, mas se eu faço isso em larga escala na internet, isso é um problema, né? Então, ainda preciso gerar uma série de aplicações disso, né? Ultra confiáveis, né? E eu preciso ir além do AS. Hoje, toda essa parte ainda é intra-AS, para intra-AS está ótimo, né? Mas inter-AS, a gente ainda usa o BGP para tudo, tá? A gente ainda usa o BGP. Então, a gente não saiu disso a nível intra-AS, né? Então, na verdade, né? Vai ter justamente, né, tem vantagem de implementar funcionalidades, né, no SDN, ao invés de usar local, né? Justamente a gente viu o problema, mesmo o problema da convergência, é um problema melhor, né? Agora, eu tenho problemas, por exemplo, como é que eu faço isso para IoT, né? Como, por exemplo, se eu estou adicionando tráfego IoT, o tráfego IoT funciona muito bem no modelo antigo. E no problema grande, né? Como é que eu faço com esse tipo de coisa? E no problema, quando tem uma grande quantidade de nós de pequeno poder. Como é que eu vou fazer esse tipo de coisa? Tá? Então, essa é a grande questão. É hoje onde a gente está na internet, né? É mais complexo de quando eu aprendi, né? Mas uma vez que vocês entendam o OpenFlow e consigam operacionalizar, eu acho que vale muito a pena, né? Então, eu recomendo vocês darem uma olhada aqui na página do Mininet, né? Eu mostrei essa paginazinha que eu mostrei para vocês aqui. Que eu acho que isso vai dar, que tem uma vantagem, tem muita coisa sendo feita. Para quem quiser trabalhar com pesquisa, tem muitos problemas ainda sendo utilizados, sendo tratados sobre o OpenFlow, né, como vocês podem ver. Por exemplo, eu tinha uma tese de mestrado sendo trabalhada com virtualização de sensores, né, virtualização realmente de nós de IoT, e essa tese nunca foi para frente, a gente não conseguiu chegar ao final, os alunos saíram. Então, assim, é um problema que ainda tem aberto, e é um problema muito legal a de ser tratado. É um problema muito interessante, um problema que tem bastante coisa, né, a ser, né, explorada, e muito interesse das operadoras, então você tem muito interesse também dessas operações, tá bom? Sobre isso aqui, dúvidas, traumas ou desilusões? Não? Sim? Talvez? Nada? Ok, então seguiremos em frente. ICMP é o Internet Control Message Protocol. Quando eu uso um ping, é o ICMP que eu estou utilizando. É usado por hosts e roteadores para comunicar a rede em alto nível, né? É usado para fazer o reporte de redes, o reporte de erros, né? O reporte de nós não alcançáveis, problemas na rede, de portas ou protocolos. É o que a gente usa no ping, como eu falei. Faz o Echo Request Reply, que é realmente, como eu falei, usado pelo ping. Né? Então, está acima do IP. Então, existe a galera que diz que o ICMP estaria na camada de transporte. Eu acho isso uma bobagem. Eu não concordo, de certa forma, com isso, porque, na verdade, eu não acho que ele está acima do IP. Eu acho que ele, na verdade, seria um componente interno ao IP, mas eu entendo quem fala isso, né? Uma vez que o ICMP é carregado em mensagens IP. Então, ele tem um protocolo, né? E os primeiros 8 bits representam um código, né, do que vai ser utilizado dentro dele, tá? Então, tudo que eu vou fazer o traceroute vai usar o ICMP também, né? E para trocar. Então, na verdade, o ICMP, ele é um protocolo de diagnóstico que a gente vai utilizar dentro da rede para diagnosticar situações em que o meu nó está. Então, eu vou fazer probes para saber o seguinte, até onde a minha rede está indo, né? E é só isso, tá? Então, sobre o gerenciamento de rede, né? É onde a gente está, né? Então, gerenciamento de rede. Cláudio, o que isso quer dizer? Né? É a forma que a gente tem como sistemas autônomos, né? Que eles são completos, estarem interagindo, então eu preciso de ferramentas de apoio para tentar entender o que está acontecendo na minha rede, né? Outros sistemas de complexos usam, né, ferramentas de monitoramento muito extensas, né? Essa é uma turma que uma parte de vocês é controle e automação. Eu não sei se é a maior parte, mas eu sou. Eu creio que sim, professor. Eletrônica, PSI, eletrônica, PSI, Gente, assim, pessoal que era de SA, que devia ser a maioria, hoje está só a galera de SI e de eletrônica. Bom saber, bom saber. Meu coração fica magoado.
Tá, mas beleza. Né? Essa parte dos sistemas realmente complexos, né, todos eles precisam de monitoramento, né? E aí que entra a questão, por exemplo, eu estava discutindo isso ontem com a turma de OT, quando a gente migra para a questão do que. Já ouviram falar dos termos gêmeos digitais? Nunca ouvi falar. Um gêmeo digital ele é um elemento de simulação que, na verdade, ele emula um ambiente real. Né? Como assim ele emula um ambiente real? Tem sensores coletando dados de ambientes reais, e esses dados de ambientes reais permitem que eu tenha uma visualização do que o ambiente significa, e ele signifique, eu possa, em tempo real, tentar entender e impor eventos dentro desse ambiente para simular coisa. Então, eu clono digitalmente algo que existe, né? Uma coisa bem Black Mirror, né? E eu começo a simular coisas para ver se vai dar treta. Então, por exemplo, estou numa usina nuclear, tenho vários sensores coletando dados de sensores, e eu simulo o que vai acontecer, dado um modelo, se eu vou ter, por exemplo, né? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? Então, isso é um caso muito legal. A gente já tem trabalhado isso dentro do termos de redes industriais, é uma das coisas que a gente tem trabalhado mais, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado isso muito com a professora Lilian Kawakami, a gente está dividindo um aluno de doutorado que tem trabalhado nessa direção, né? E justamente para a gente poder modelar coisas como esse tipo de coisa. Só que toda essa questão dos gêmeos digitais, ele se baseia realmente na questão no gerenciamento da rede, ou seja, como eu integro esses dados e coordeno essas informações de forma que eu tenha uma visão completa, né? Então, tem vários componentes na rede. Eu tenho servidores, eu tenho máquinas, eu tenho roteadores, todos esses caras precisam trocar dados. E esses dados são dados dos status dos dispositivos, eu preciso saber o que está acontecendo com eles. Se eles estão ativos, se eles não estão, se eles estão quebrados, para onde estão indo. E existe um protocolo, né? Protocolo de gerenciamento da rede, como o SNMP, Simple Network Management Protocol, né? Que vão ser caras que vão permitir verificar esses dispositivos e agir em função deles. O SNMP, que vai usar, né? Que usa esse MIB, né? Que MIB é o conjunto de informações dos meus dispositivos, dos status, né, para eu poder saber. E é assim que os administradores de rede conseguem identificar se uma máquina saiu da rede, se uma máquina quebrou, se tem um mau funcionamento da rede, sem precisar estar lá localmente. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o trabalho do administrador, ele é muito, muito difícil no momento da implantação, mas depois um bom administrador de rede é aquele que você não sabe que ele existe. Porque se ele fez o trabalho dele direito e tudo está funcionando, você jamais vai xingar a mãe dele. Agora, o mau administrador de redes é aquele que é chamado o tempo todo, né? Então tem uma piada recorrente na galera de computação, né? Que o trabalho de administração de redes é um trabalho solitário, né? Porque ninguém sabe que você existe, só lembra de você quando deu problema. Enquanto o pessoal de software, você fica feliz que instalou um software legal no teu celular, mas você fica bravo quando a tua rede sai. Então essas são questões que são cada vez mais complicadas. E quando você pensa em cenários como DevOps, eu já falei isso aqui para vocês, né? Essa questão da rede passa a ser muito mais importante, porque a maior parte das coisas que a gente usa hoje em dia são aplicações, são sistemas distribuídos, aplicações. O próprio Google Docs que a gente está falando, né? A gente gosta muito do Google porque o mean time between failures, o MTBF, né? Mean time between failures. O tempo médio entre falhas é baixíssimo, é da ordem de 0,001%. Né? E aí, quando você vê, por exemplo, aquela página que eu mostrei para vocês, aquele servidor web que ele é alimentado por uma placa solar, o mean time between the failure deles é muito menor, porque, na verdade, a alimentação deles é só via placa solar, e eu estou pretendendo fazer alguma coisa bem parecida aqui na minha casa, né? Trocar a forma com que eu trabalho, justamente para ser o mais sustentável possível, tá? Nesse momento, está nem um pouco sustentável. Estou com 3 telas abertas, 2 computadores na minha mesa, eu não sei nem mais o que eu estou vendo. Eu estou dando aula para vocês enquanto monitoro eventos aleatórios acontecendo, né? Isso torna a vida muito mais difícil, mas a vida é essa aí, né? Não adianta reclamar. Eu tenho outros protocolos como o NetConf e o Yang, né? E o Yang ganhando cada vez mais, ele é mais complexo, ele é mais abstrato, ele procura dar uma ênfase na configuração de dispositivos, mas o SNP ainda é o campeão de todos eles. Então o SNP trabalha da seguinte forma: ele troca informações desse MIB, desse gerenciamento de dispositivos, né? Através dos servidores SNMP. Né? Uma vez eu participei de uma prova, né? Eu estava dando uma...
eu estava corrigindo provas do ENAD, né? O ENAD é um exame de certificação, né, do pós-ensino médio, né, pós-ensino superior, e nas provas do ENAD, a questão da galera, do técnico de redes era justamente essa, né? De o que estava rolando, qual era a função do servidor SNMP. A resposta que o maluco me deu foi que a função do servidor SNMP é responder requisições do cliente SNMP. Errado não tá, mas pelo amor de Deus, né? Então, esse tipo de coisa é o que eu espero que vocês não respondam para mim, tá bom? Então, a verdade é qual é a função do servidor SNMP? É gerenciar o funcionamento dos dispositivos e a verificação de configurações, de forma que o administrador da rede tem uma visão completa da rede. E a função do cliente SNMP é resumir as operações do seu dispositivo em uma linguagem comum que o servidor SNMP possa avaliar, tá? Então, essa linguagem é definida pelo MIB, né, que tem comandos, né, que é o get request, get next request, set responde e trap, né, que são as funções de pegar os dados dos roteadores, dos meus elementos, colocar valores MIB dos meus elementos e buscar as funções do meu roteador. Os pacotes eu não quero que vocês decorem, né? Mas, na verdade, cada um desses pacotes é um dos poucos protocolos que esses pacotes eles são diferentes dependendo dos elementos, né? Eu vou ter que ter uma estrutura de gerenciamento da informação, que é uma linguagem definida, onde eu tenho que, por exemplo, né, não é para ser decorado, mas eu tenho elementos diferentes para trabalhar, tá? No ponto de vista do netconf, né, que é, na verdade, um outro protocolo de gerenciamento de dispositivos, que é mais simplificado que o SNMP, mas que eu consigo alterar coisas em tempo real. Ou seja, você já nota que o objetivo do SNMP é bem parecido com o objetivo do SDN, que eu possa interferir na rede em tempo real. Só que do SDN é para que eu vou homogeneizar esse tipo de trabalho. Eu vou homogeneizar o que eu vou trocar, né? Eu vou homogeneizar o que eu vou mostrar para todo mundo. Então, isso são coisas que são extremamente relevantes e são diferentes. E mostram que a gente já pensava, que quando as redes cresceram, elas ficaram difíceis de eu gerenciar. Agora, imagina, é muito fácil eu gerenciar um laboratório de informática. Mais ou menos, muito fácil é uma palavra babaca, né? Mas é relativamente simples. Agora, gerenciar a rede da IBM é uma outra brincadeira. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Existe uma complexidade inerente da operação que esses protocolos buscam resolver, tá? E é claro, né, tudo isso fazendo através de troca de dispositivos. O netconf ele é baseado em troca de XML, né? Então, essa troca de dados de dispositivos é basicamente troca de XML dos estados das aplicações, né, para que eu possa entender o que está acontecendo. É claro que isso gera um overhead de tráfego na rede, gera um overhead, né, de informação, né? Então, o SNMP, esses protocolos de gerenciamento de aplicações, eles são considerados gulosos, mas eles são extremamente importantes em redes gigantes. Então, isso aqui é um exemplo de uma mensagem RPC, né, sendo trocada. Então, por exemplo, aqui, olha, XML, mensagem RPC, está funcionando, né, configurando uma interface Ethernet com um MTU de 1.500 milissegundos, né, 1.500 bytes, e por aí vai. Então, eu tenho o ID da mensagem, mudança de configuração, pegar a informação concorrente e mudar a interface 00 para 1.500. Né? Então, isso é o que eu vou fazer. Esse Yang vai ser a forma que eu vou especificar, essa linguagem, né? O Savio usa isso também na tese dele, mas ao invés de especificar mudanças de configuração somente, ele vai verificar mudanças de configuração de segurança, por exemplo, e eu poder trabalhar com esse tipo de coisa. Há uma proposta de trocar o Yang para alguma outra coisa, né? Mas elas ainda são muito incipientes, por enquanto a gente tem usado XML. Então é isso. A gente viu muita coisa, eu passei bem a passão por esse capítulo, porque vocês vão ver mais deles em teoria de grafos e em outras questões, né? Vocês já tiveram aulas práticas mostrando essas coisas no funcionamento, vocês têm uma ideia geral, a implementação do BGP ela não é trivial, a gente poderia falar mais sobre ela, mas a gente ainda tem um capítulo inteiro de camada de enlace para discutir sobre, né? E ele vai ser muito importante, então eu gostaria de gastar um tempo nele também, né? E eu acho que se vocês viram até aqui, né, viram camada de aplicação,
transporte, e chegaram até aqui na camada de rede, vocês viram 95% da web, como ela funciona, como ela opera e para onde, quais são os problemas. Vocês já têm que ter uma visão crítica sobre as coisas que vocês veem dentro de ministérios de telecomunicações ou das operações das empresas que vocês usam. Então, é papel de vocês agora repensarem os problemas e pensarem nas aplicações ricas na rede que vocês estão lidando. Ou, como eu falo, vocês vivem num mundo em que o browser é a principal aplicação de vocês. O browser hoje é um sistema extremamente complexo. Eu imagino que a maior parte de vocês ou use Chrome, ou use Firefox, ou use Safari, né? Então, uma galera deve estar utilizando alguma coisa como tipo Edge, né? Mas o browser é o cara que vocês gastam a maior parte do tempo. Se vocês vão ver Netflix, é via browser ou via aplicação. Se vocês vão ver escrever texto, vocês já falaram que usam o Google Docs ou o Overleaf, né? Se vocês estão, né? Talvez a única coisa que vocês não usem para o browser seja para, por exemplo, programar. Mas mesmo assim, tem aplicações de desenvolvimento dentro do browser, né? Então, pode ser que, né, em algum momento, né? Ou então eu quero que vocês façam um exercício. Pensa o seguinte: quais aplicações vocês mais usam no dia a dia e quais delas vocês não têm algo web parecido? Ah, uso Photoshop. Ah, mas tem algumas aplicações de Photoshop online, né, como Polar e outras similares. O que vocês usam que não poderia estar na rede, para vocês pensarem no tamanho do problema que a rede é hoje em dia, né? Ou eu vou contar para vocês o experimento. Teve um momento, né, que eu carrego muito um Chromebook para a universidade. A minha máquina principal de casa é um MacBook, né, de muitos anos, que ele está rodando Ubuntu hoje em dia. Na verdade, está rodando no Ubuntu, mas como o MacBook é uma máquina mais cara, que o teclado é melhor, a tela é maior, eu prefiro carregar o Chromebook, que ele é pequenininho, né? Não pesa quase nada. Eu devo trocar ele por um tablet, né? Em algum momento, mas o que aconteceu? Então, como eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi instalar um terminal Linux dentro do Chromebook, mesmo ele tendo pouca memória, e falei, cara, isso vai ser muito importante para mim, eu realmente preciso disso, isso vai ser uma coisa super legal. E na prática, o que aconteceu, galera, foi justamente o contrário. Eu não precisei de bodega nenhuma disso. A maior parte do tempo, eu nem abro o Linux, eu abro o Linux, por exemplo, para programar, realmente, né? A maior parte do tempo eu estou respondendo e-mails da faculdade, eu estou lançando nota, eu estou fazendo reunião quando eu estou dentro da universidade, né? Eu estou escrevendo. Então, dentro da universidade, a maior parte do tempo eu estou num browser, ou no Overleaf, ou no Google Docs, ou no que quer que seja. Na verdade, uma das coisas que eu uso é ter um Git com uma cópia local dos artigos que eu estou trabalhando para poder escrever caso falte internet na universidade. Mas mesmo isso, por exemplo, se o meu Chromebook tivesse uma entrada 4G, eu não precisaria nem disso, né? Então, teve uma vez que ficou uma semana, a UFRJ ficou uma semana sem internet, porque um rato tinha ruído a fibra da universidade, uma das fibras de saída da universidade. Isso não é mentira, isso é verdade. E eu fiquei a semana toda usando um computador, na época não era um Chromebook, estou falando isso em 2012, e roteando pelo meu celular. Claro, a experiência foi boa. Bom é um conceito filosófico complexo, já falei isso para vocês. Na verdade, foi uma droga mesmo. Então, pessoal, por hoje é só, né? A gente vai ficar, né, com estados de enlace, com link state dentro disso aqui, no próximo capítulo, né? E eu vou, né? E a gente está chegando no final do curso, tá? Então é isso, né? Para aqueles que estão gostando, é uma pena. Para aqueles que não estão gostando, já está acabando. Aguentem só mais um pouquinho, né? E vai ter só mais um trabalho, que vai ser baseado no capítulo 3, bem parecido com o trabalho que o Gabriel fez com vocês, tá? Então, eu pensei em fazer um trabalho também baseado no do Sávio, mas eu acho que a gente tem tão pouco tempo que é melhor a gente não fazer isso. Vocês já escreveram um trabalho de programação que vocês já entregaram, já fizeram uma lista de exercícios, né? Então eu vou considerar esse outro trabalho como um trabalho também importante, né? E é isso. Senhores, se vocês não tiverem mais dúvidas, traumas ou desilusões, por hoje vocês estão liberados. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima segunda-feira.